Então, vamos ao nosso segundo vídeo, do né? livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu estava pensando e conversei até com uma amiga que quando eu fiz o post no Instagram convidando você para participar, né, dessa leitura, para a gente ler junto e discutir, eu pus um prazo lá. Eu falei que ia entregar do dia tal ao dia tal. Não lembro mais agora qual foi. Enfim, datas organizam e fazem a gente se colocar em movimento para trabalhar. E aconteceu que eu não consegui entregar no dia. Eu não conseguia pegar o livro enfim, trabalhar o que tinha que trabalhar, né? E aí eu, enfim, peguei para começar a preparar os vídeos, a preparar o conteúdo. E me dei conta que o motivo da minha fuga era o motivo do contato com o meu luto. E por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes você acha que tá procrastinando porque você é só desorganizada, né? É só falta boa vontade ou falta disciplina, o que seja. Mas a procrastinação nunca é só essa falta de organização. Isso é uma coisa bem superficial. Quando você aprofunda um pouco, você encontra as razões pelas quais você está fugindo da atividade que você tem que fazer. E, de fato, existe muito desconforto em muitas atividades, mas também existem outras razões para a gente procrastinar, né? Que eu não vou entrar aqui agora, porque não é o motivo desse vídeo. Mas é só um insight para você aplicar aí na sua vida e pegar como pista, né, para quando você tiver nesses momentos assim, sem conseguir agir, sem conseguir fazer o que você tem que fazer, observa o que tá difícil, com o que você vai precisar lidar quando você começar a trabalhar nisso que você está trabalhando, que você precisa trabalhar. Então, aqui nesse vídeo, eu vou conversar com você até a página 58. Desde a página, acho que foi 14 que a gente foi até, que era uma introdução, né? Não, 14 não, 14 é muito. 14 é muito no comecinho. Então, aqui nesse capítulo, eu vou conversar com você desde a página 29, quando ela começa a falar de cuidar de quem cuida, até a página 58, antes de começar sobre conversas sobre a morte. E é muito interessante porque ela coloca aqui a necessidade que a gente tem, principalmente, né, profissionais de saúde, de entender que cuidados paliativos falam sobre melhoria de vida, é melhoria de qualidade de vida. Ela comenta em alguns momentos do texto como nós somos especialistas, como a medicina é especialista na doença, mas como é necessário a gente olhar para a pessoa que atravessa aquele sofrimento. Ela fala que a gente aqui no Brasil ainda confunde que cuidados paliativos é sobre sedar, e não tem nada a ver. É sobre tudo que pode ser feito ainda com essa pessoa enquanto existe vida. Então, cuidando do sofrimento físico, existem possibilidades que podem ser exploradas com essa pessoa em aspectos emocionais e espirituais. Aqui na página 42, ela coloca um trecho que vale a pena ser lido. Ela fala assim: o sofrimento, porém, é algo absoluto, único, totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia a dia como profissionais de saúde, mas o sofrimento nunca se repete. Mesmo que o tratamento ofereça alívio para a dor, a experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento. Cada dor é única. Cada ser humano é único. Mesmo em gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, temos expressões de sofrimento absolutamente diferentes. E essa frase, esse trecho é muito verdadeiro. A gente não considera como a experiência de dor é atravessada pela nossa subjetividade. Então, é muito coerente ela colocar isso, auxiliando nessa percepção de que a gente precisa colocar o nosso olhar na pessoa que está atravessando aquilo, além da doença em si, além da condição de saúde em si. Completando essa ideia de que cuidados paliativos é algo que se pode fazer pela pessoa, ela comenta também que nesse momento, quando você está
vivenciando esse processo de morrer, né, nesse adoecimento, ter alguém que se importe de verdade com o nosso sofrimento faz diferença, traz paz, traz um pouco de conforto. O terceiro ponto que eu considerei muito importante de ser falado é sobre a formação. Ela fala que a formação para se trabalhar, para lidar com o sofrimento no fim da vida, é feita por 3 pilares: o conhecimento técnico-científico, a própria humanidade e o autocuidado. Esse ponto sempre vai ser importante quando se trata de questões relacionadas à saúde e aos profissionais que cuidam de outras pessoas. Porque a gente tem o movimento, a tendência sempre de se especializar cada vez mais, né, no conhecimento técnico-científico. Os profissionais dedicados estão lá sempre estudando, se especializando, se atualizando. Mas se não tiver uma atenção à própria humanidade e um cuidado prioritário consigo, esse trabalho fica incompleto. E o último ponto que eu gostaria de trazer para você, ela fala sobre as diferenças entre compaixão e empatia. E eu gosto muito desse tema porque uma das minhas abordagens é terapia focada na compaixão. E a gente discute muito isso, como profissionais de saúde acabam fadigados por tanta empatia. É um movimento tão intenso de olhar o outro e de se comprometer em aliviar aquele sofrimento, que existe uma fadiga por empatia. Só que quando a gente troca empatia por compaixão, é mais possível de fazer um trabalho mais equilibrado, porque não existe compaixão pelo outro, se não existe compaixão por si mesmo. Então, para olhar com compaixão, e aqui compaixão eu estou falando de você perceber o sofrimento que existe e se comprometer em aliviá-lo. Você não pode fazer isso só com os outros. Se você não percebe em si o seu próprio sofrimento e se compromete em aliviá-lo, a compaixão fica incompleta. Aí aqui na página 54 ela coloca: a empatia tem seu perigo, a compaixão não. Compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A compaixão nos protege desse risco. A empatia pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. Na empatia, às vezes cega de si mesma, podemos ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. E puxando para esse ponto do autocuidado, que ela é muito intensa nisso, né? Eu gostei muito de poder rever isso com esse novo olhar. Enfim, a gente pega um livro que já leu e vê outras coisas nele, né? Lembrando também de mim mesma, de muitas pessoas que eu atendo, principalmente pessoas da saúde que eu atendo. Como é difícil fazer esse movimento de cuidar de si. Mas ela coloca aqui na página 55: o ato de cuidar de alguém que está morrendo sem a responsabilidade do autocuidado é, a meu ver, uma expressão clara e absoluta de hipocrisia. Total hipocrisia. Quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. Lixo de maus cuidados físicos, emocionais e espirituais. E lixos não servem para cuidar bem de ninguém. Então, você que está me ouvindo, como é que está o seu cuidado consigo? É sempre pertinente trazer essa pergunta. É sempre o momento de fazer essa pergunta. Se você não cuida de você primeiro, vai ser difícil entregar todo o saber técnico-científico que você tem e vai ser difícil acolher e cuidar do sofrimento das pessoas que você cuida no fim da vida ou não. O que vocês acharam dessa parte aqui? No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a morte. Me conta o que você achou. Fica à vontade para mandar suas impressões no privado, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.